Quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhas. Cada um de nós temos anjos tomando conta de nós. Nós temos um anjo guardião e esse anjo guardião, ele quer conversar com você e comigo daqui a pouco tempo nas mansões celestiais. Os anjos, quando Deus criou o ser humano, os anjos já existiam, eles foram criados em tempos remotos, nós não sabemos a época da eternidade que eles foram criados. A Bíblia não revela, a Bíblia só revela que eles foram criados em tempos remotos, não sabemos quantos milhares de anos antes da criação do ser humano. Eu só sei que cada um de nós temos um anjo forte e poderoso, e hoje nós vamos estudar sobre os anjos, um pouquinho na Bíblia. E quero dizer para vocês, queridos, nosso coração deve estar em paz. Não importa o que vai acontecer, o que já está acontecendo, o nosso coração precisa estar em paz. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Queridos, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 5. Abra lá sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, abra lá, Apocalipse capítulo 5, por favor. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, Apocalipse capítulo 5, todos acharam? Tranquilos? Podemos ler? Apocalipse no capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, nos versículos 11 e 12, diz assim, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Queridos, eu quero dizer para vocês que esses milhões e milhares de miríades de anjos que ficaram no céu, na presença de Deus, estão hoje sendo preparados para aparecerem no planeta Terra, para protegerem cada filho, cada filha de Deus. Esses anjos podem aparecer como motorista de ônibus, esses anjos podem aparecer como caminhoneiros, esses anjos podem aparecer como um viajor cansado, esses anjos podem aparecer, igual apareceu agora, alguns anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, uma nossa irmã ia conduzir uma filha dela lá para o hospital, aí ela precisava colocar uma coisa dentro da igreja, ela deixou a filhinha dela ali de 5 anos, perto, aí entrou, colocou as coisas que ela tinha que colocar na igreja, quando ela saiu, cadê a criança? A criança, ela ficou ali atordida e começou a caminhar de volta para casa, uma criancinha de 5 anos, aí a irmã saiu e começou a ficar desesperada, igual quando você está num local de muita gente, como por exemplo uma praia, aí a mãe descuida da criança um pouquinho, a criança entra ali atrás de uma outra pessoa, muitas vezes pode estar perto, mas a mãe não vê, aí aquele desespero, cadê minha filha, cadê meu filho? E começa a gritar, e aquela mãe começou a gritar procurando aquela criança, aí já acionaram a polícia, aí já colocaram na rádio, aí aquela criança procurando, caminho de casa, 5 anos ali, já cansadinha, com medo, parecia um homem cruel, um homem mau ali, falando palavrão, mostrando gestos obscenos para aquela criancinha ali, e aquela criancinha começou a correr desesperada. Quando aquela criancinha estava ali correndo totalmente perdida, cansada, apareceu uma senhora, uma moça loira, muito bonita no dizer da criança, muito linda, uma moça loira alta, olhou para a fisionomia daquela criança e perguntou, filha, você está perdida? Cadê seus pais? Ela, eu estou perdida, mãe, eu estou procurando mamãe, eu estou indo embora. Aí aquela moça loira alta falou para ela assim, você quer que eu leve você em casa? Ela, assustada com o homem, com medo, ali com o coraçãozinho para sair pela boca, ela falou, não, eu quero sim. Aí, o que é interessante naquela criança é que quando ela falou para aquela moça levá-la em casa, aquela moça olhou para ela e viu o estado dela de cansaço, aquela moça perguntou para ela, você está cansada? Eu posso te carregar nos braços? Aí a menininha, Daniela, o nome dela, pode. Aí aquela moça, entre aspas, pegou aquela menininha de 5 anos no braço, e o que mais chamou aquela atenção daquela criança, ela contando para as pessoas, é que enquanto a mãe estava ali, acionando a polícia, as pessoas procurando aquela menina, aquela moça pegou aquela criança nos braços, chegou,
aí colocou aquela criança na casa, quando chegou na casa dela, colocou aquela criança por entre a grade, colocou aquela criança dentro da casa dela e se afastou. Aquela menina, quando ela se recompôs lá dentro da casa dela, ela se voltou para agradecer aquela moça já havia desaparecido. Aí as pessoas, uma tia dela, a mãe desesperada, anunciando nas rádios, a tia dela foi à casa, viu a criança lá dentro, ligou para a mãe, olha, sua filha está dentro da sua casa. A mãe, é impossível. Quando chegou a mãe com as chaves, quem foi que colocou aquela criança dentro da própria sala da casa, sem abrir grade, por entre a grade? Queridos, são coisas que vocês e eu não compreendem, nós não vamos compreender aqui. O poder que um anjo tem de transportar, quando aquela mulher, um anjo, a primeira vez que a gente ouve falar um anjo aparecendo em forma de mulher, pegou aquela criança diz que quando ela colocou aquela criança nos braços, ela como se fosse transportada diretamente, estava uns 4, 5 quilômetros de casa, quando ela percebeu, ela já estava dentro da casa dela. Então, queridos, eu quero neste momento dizer para vocês que esses anjos hoje, eles vão trabalhar mais do que nunca. Aí você pode perguntar assim, pastor, por que o senhor está dizendo isto? Eu estou dizendo isso para você que está aí na Bahia, esse grupo da Bahia que está me assistindo, grupo de Goiânia, de Curitiba, de Portugal, aqui de São Paulo, aqui de São José dos Campos, eu quero dizer para você que a nossa luta, a partir de agora, entre os anjos serão terríveis. Graças a Deus, os nossos olhos não podem ser abertos. Imagina, preste atenção aqui comigo, imagina se Deus falasse assim para você, olha, eu vou dar para você a capacidade para você ver os anjos bons e os anjos maus durante um mês. Queridos, eu tenho certeza absoluta, se Deus permitisse vocês e eu termos os nossos olhos para vermos os anjos maus e os anjos bons lutando, andando nas ruas, tomando conta das pessoas, um tomando conta, outros tentando empurrar para matar, para destruir, queridos, a nossa vida nunca mais seria a mesma vida. Se os nossos olhos fossem abertos e nós pudéssemos contemplar os anjos, queridos, nunca mais nós seríamos os mesmos. Olha essa parte, você deve ter esse livro em casa, A Verdade sobre os Anjos. Leia esse livro completo, querido, leia esse livro completo, porque aqui fala olha, na página 19 diz o seguinte, olha, vocês e eu não estamos sozinhos. Vocês e eu não estamos sozinhos nem um segundo sequer na batalha contra o mal. Aí ela diz aqui o seguinte, pudessem os seus olhos e os meus olhos serem abertos, pudesse ser tirada a cortina que separa o visível do invisível, observaríamos os anjos do céu lutando ao lado de vocês contra os anjos de Satanás. Queridos, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Queridos, preste atenção. Esses anjos celestiais, eles estão lutando contra os anjos de Satanás que estão tentando nos destruir a cada momento, a cada segundo. Eles nos protegem. Ainda diz mais aqui, olha, milhares e dezenas de milhares e milhões de anjos ministram a favor da juventude, a favor dos filhos de Deus. Queridos, esses anjos estão ao seu lado hoje. Quantas vezes eles já nos livraram de acidentes terríveis? Quantas vezes eles já livraram a minha família de sermos, de uma bala ter entrado na nossa cabeça porque fomos assaltados? As pessoas tentaram nos matar muitas vezes e Deus não deixou. Por quê? Porque os anjos de Deus estão ao nosso lado. Agora preste atenção aqui, queridos. Se pudessem ver os muitos perigos através dos quais vocês são guiados a salvo cada dia por esses anjos do Senhor, anjos do céu, gratidão brotaria mais facilmente dos nossos lábios. É que nós não podemos vê-los, é que nós consideramos normal aquilo que acontece na nossa vida, queridos, mas não é normal. Vocês e eu estamos sendo protegidos por Deus a cada segundo. É como se nós estivéssemos naquele estado Vocês se lembram de Eliseu com o seu servo? Quando chegaram aqueles soldados assírios ali para prender Eliseu,
o Geazi, ele ficou ali com medo, ali apavorado. Aí Eliseu olhou para Geazi e olhou para Deus e falou assim: Senhor Deus, abra os olhos do moço só um pouquinho, só para que ele veja. Queridos, Geazi, ele estava vendo o exército inimigo ali. Só os soldados assírios. Mas quando os olhos deles foram abertos, ele viu a montanha tomada de anjos em cavalos, circundando toda a montanha onde Eliseu e ele estavam hospedados. Vocês entendem isso? Queridos, não sei se vocês conseguem compreender, quando um anjo de Deus, os anjos de Deus, quando eles descem à terra para uma missão especial, mesmo lá no Velho Testamento, quando Jesus apareceu em forma humana lá para Abraão, queridos, quando Jesus apareceu ali, Jesus apareceu com 2 anjos. Jesus, ele ficou ali na casa de Abraão, aí os 2 anjos foram mandados lá para Sodoma para conversar com o sobrinho dele ali, com Ló. E quando eles chegaram ali para conversar, queridos, eu fico imaginando o seguinte: quando os anjos entraram em Sodoma, os anjos viram os anjos maus espalhados para tudo quanto é lado em Sodoma. E os anjos maus olharam para os 2 anjos, e eram só 2 anjos, e os anjos maus estavam tomando conta de Sodoma. Você consegue enxergar isso pelos olhos da fé? Aqueles 2 anjos entrando em Sodoma, ali, quando Ló viu aqueles 2 anjos, Ellen White disse que Ló, ele percebeu que aqueles homens não eram homens, eram nobres, era como se fossem príncipes, anjos em forma humana. Naquele momento, Ló os convidou para entrarem na sua casa, para pousarem, passarem a noite ali. Quando aqueles 2 anjos entraram na casa de Ló, queridos, aquela multidão foi insuflada. Por quê? Pelos anjos maus. Os anjos maus pensaram assim entre eles, conversaram entre eles assim: olha, agora nós vamos matar, nós vamos destruir aqueles nossos inimigos que nos expulsaram do céu. Queridos, uma multidão contra 2 anjos. Mas quando Ló estava ali dialogando com aquela multidão que estava falando assim: ó, tira esses homens para cá, porque nós queremos abusar deles. Queridos, eles queriam estraçalhar aqueles anjos. Aqueles anjos, quando perceberam, eles puxaram Ló para dentro de casa e feriram de cegueira todas aquelas pessoas. Aqueles anjos poderiam matar aquelas pessoas que estavam ali na porta de Ló, poderiam, num piscar de olhos, aquelas pessoas poderiam ter sido mortas, imediatamente mortas, queridos. Mas aqueles anjos não fizeram isso. Simplesmente cegaram e, no outro dia, Ló, ele procurou ali falar com seus genros. Eles zombaram dele, quem sabe Ló procurou alguns filhos ali, não encontrou. Resumindo a história, Deus, quando ele retirou Ló com a esposa e as filhas, ele colocou fogo naquela cidade, ele permitiu que fogo consumisse todos os habitantes. Queridos, vocês sabem o que Deus está fazendo agora aqui no planeta Terra? Antes do planeta Terra pegar fogo, sabe o que Deus está fazendo agora? Deus está separando e selando crianças, jovens, adolescentes, idosos, idosas, pessoas igual o meu avô ontem, meu avô Adão fez 97 anos, Deus está separando os seus filhos, Deus está selando os seus filhos para que este mundo seja destruído pelo fogo. Deus, ele está separando um povo, alguns para descansar. Queridos, eu posso descansar essa semana, eu posso descansar, mas eu já falei para Deus: Senhor, se eu tiver de descansar antes da volta de Jesus, eu quero fazê-lo em paz contigo, Agora, se eu tiver de ficar vivo e passar pelo tempo de angústia de Jacó, eu acredito que vocês que estão me assistindo agora, de todos os lugares do Brasil, eu quero dizer para você que muitos de nós, vamos passar pelo tempo de angústia de Jacó. Porque eu não acredito que nós vamos passar muito mais tempo aqui no planeta Terra. E eu tenho insistido, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tenho insistido constantemente o seguinte: queridos, vamos orar como nós nunca oramos antes. Vamos buscar a Deus como nós nunca buscamos antes, nas primeiras horas da madrugada e nas últimas horas da noite. Nós vamos permanecer na presença de Deus. Por quê? Queridos, olha o que está dizendo aqui, presta atenção. Se nós, aqui está dizendo, vocês e eu, se nós fizermos de Deus a nossa força,
poderão, sob as circunstâncias mais variadas e desanimadoras, nós podemos atingir uma altura, uma amplitude de perfeição cristã que dificilmente pensaríamos ser possível alcançar. Queridos, você acha que quando Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do servo, queridos, olha o grau de intimidade que Eliseu tinha com Deus, a ponto de Geazi estava com medo, e quando Eliseu saiu na porta e viu aqueles anjos, aquele exército de anjos de Deus, queridos, olha a intimidade que ele tinha com Deus, de contemplar o exército de anjos celestiais ao lado dele. Você acha que isso aconteceu só com Eliseu? Não pode acontecer com você e comigo, não? Claro que pode, queridos. Sabe por que não acontece isso com a gente? Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós ainda estamos com os nossos olhos voltados para o lixo deste mundo. Infelizmente, nós ainda estamos voltando os nossos ouvidos para o lixo deste mundo. Queridos, vocês e eu, nós temos que nos vigiar. A Bíblia, o próprio Jesus falou assim, olha, vigiem e orem, para que não entreis em tentação. Queridos, os anjos do mal, eles não perdem um segundo para nos levar a perder tempo. Os anjos do mal, eles estão lutando com unhas e dentes para quê? Para que nós percamos o foco, para que nós não pensemos em Deus, não concentremos a nossa visão em Deus. Queridos, preste atenção aqui, ela diz aqui, olha, seus conceitos podem ser tão elevados, poderiam ter tão nobres aspirações, percepções claras da verdade e propósito de ação, que vocês serão elevados acima de todos os motivos sórdidos deste planeta Terra. Queridos, Deus ele quer erguer vocês e eu acima de todos os motivos sórdidos, de todo o lixo, de todo o miasma deste mundo. Deus quer nos erguer para uma plataforma superior. Ele quer erguer vocês e eu. Queridos, Deus, ele quer que você e eu tenhamos o nosso rosto brilhando como o rosto de um anjo aqui no planeta Terra, através da comunhão e da contemplação de Deus. Eu sempre insisto e vou tornar a insistir. Queridos, eu peço para vocês encarecidamente, todos nós precisamos hoje contemplarmos Deus como nós nunca o fizemos. Por quê? Porque os anjos de Deus estarão lutando por nós. Os anjos de Deus estarão socorrendo vocês e eu. Os anjos de Deus estarão erguendo as asas, abrindo as asas e colocando você por baixo para que as setas do maligno não te atinjam. Mas vocês e eu precisamos caminhar para fazer a vontade de Deus a cada segundo da nossa existência. Aprendam a confiar em Deus, aprendam a ir àquele que é poderoso para salvar, contem ao amoroso Salvador exatamente aquilo que necessitam. Queridos, nós temos que aprender a confiar em Deus e aprender a confiar na presença dos anjos ao nosso redor. Nós não estamos sozinhos nunca, em nenhum momento da nossa vida. Aqui ainda está dizendo o seguinte, olha, aquele que disse, eu estou convosco todos os dias, ele não mente, e diz aqui, olha, pedirei a Deus que me ajude, e Ele o fará. Realizarei o que é correto em sua força. Não entristecerei os queridos anjos. Você já tomou o propósito de não entristecer os anjos? Eu pergunto para você, como é que nós entristecemos os anjos? Como é que nós entristecemos os anjos? Queridos, vocês e eu entristecemos os anjos quando nós pegamos e ligamos o nosso rádio numa música que não vai melhorar o seu caráter para o céu. Nós entristecemos os anjos quando nós pegamos e começamos a ligar a nossa televisão e assistir um filme, assistir uma novela, um seriado, assistir um programa que nós não podemos convidar os anjos para estarem assentados ao nosso lado assistindo conosco. Nós entristecemos os anjos quando nós nos tratamos dentro da nossa casa de uma forma que é uma forma dos anjos do diabo estarem ali presentes. Nós entristecemos os anjos quando nós xingamos palavrão. Nós entristecemos os anjos quando nós perdemos a paciência à toa. Nós entristecemos os anjos quando nós queremos muitas vezes ir para a igreja só para fazer fofoca na vida dos irmãos. Nós entristecemos os anjos quando nós falamos mal das pessoas, queridos. Aqui ela está dizendo para vocês e para mim, não entristeceis os queridos anjos que Deus enviou para me guardarem. Jamais seguirei uma conduta que os separe de mim. Queridos, essa é a atitude que vocês e eu temos que tomar. Nós jamais podemos seguir uma atitude que separemos os anjos de nós.
Você compreendeu o que nós estamos vendo, o que nós estamos considerando? Queridos, eu comentei com vocês no passado, e vou tornar a repetir. Quando Deus acabar o selamento do povo dele, Deus ele vai permitir que os anjos de Satanás façam o que eles mais gostam de fazer, que é atormentar e aterrorizar o ser humano. Queridos, eu não quero passar por esse tormento dos anjos do diabo. Eu não quero passar. Eu quero passar protegido pelos anjos de Deus. E ela diz aqui de forma bem clara para você e para mim o seguinte, queridos, os anjos de Deus, eles lutarão por você e lutarão por mim. Eles nos escudarão, eles nos protegerão dos anjos de Satanás. Queridos, isso aqui é uma glória maravilhosa para mim e para você. Olha o que ela ainda diz mais aqui, olha. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus, queridos, não é para hipócrita, não é para falso. Ó, para cada verdadeiro filho de Deus, tem a cooperação dos seres celestiais. Queridos, Deus, ele é capaz de mandar todos os anjos do céu para proteger você do que deixar vocês ou eu cairmos nas ciladas de Satanás. Basta nós treinarmos a nossa mente para buscarmos a presença de Deus e andarmos com Ele constantemente. Ainda está dizendo mais aqui, olha. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e as invocam. Queridos, os anjos de Deus são enviados para protegerem os mansos e os humildes de coração. Foi isso que Jesus disse para você e para mim. Vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês vão aprender de mim, queridos. Por isso que eu insisto com vocês, não percam um segundo com as coisas podres deste mundo que Satanás preparou para os filhos das trevas. O nosso problema hoje é que nós estamos gostando daquilo que Satanás preparou para os filhos dele, não para os filhos de Deus. Só que nós estamos passando nesse Egito deste mundo tantos anos que nós sentimos falta daquilo que Satanás preparou para os filhos dele, que serão queimados com eles. Nós não podemos sentir falta dessas coisas terríveis que Satanás está inventando. Cada dia um seriado diferente, queridos. E como tem adventista do sétimo dia viciado em seriados? Como tem adventistas do sétimo dia viciados em novelas, em filmes? Como tem milhares, queridos? Eu fico triste, eu já falei para vocês uma vez, eu fico triste quando eu chego na casa de uma adventista e encontro eles ali, a família toda sentadinho, adorando a novela. É uma adoração, queridos. Queridos, todo o tempo que você passa na frente de uma televisão, assistindo coisas que não vai te ajudar a ir para o céu, você está adorando o príncipe das trevas. Compreendeu o que eu disse para você? Todo o tempo que vocês e eu estamos assentados na frente de uma televisão, se não estamos edificando o nosso caráter, nós estamos adorando o príncipe das trevas. E se tem um talento que Deus vai pedir conta, seu e meu, é o tempo. Nós não temos desculpa. Queridos, esses anjos que nós lemos aqui, que nós acabamos de ler aqui, esses milhões e milhões de anjos, queridos, quando Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, os anjos já estavam ali, passando, quem sabe, a mão na cabeça dos leões, e Daniel já chegou. Quando ele foi jogado ali dentro, eu acredito que os leões só olharam para ele. E os anjos ali olhando para os leões. Você consegue enxergar isso pela fé? Os leões olhando para Daniel e os anjos olhando para os leões? Quando Daniel foi retirado e foram jogados aquelas famílias, daquelas pessoas que fizeram mal para Daniel, antes deles chegarem no fundo do poço, os leões já estavam destraçalhando os ossos deles. Você entende? Queridos, Satanás, ele está bramando como leão, procurando destruir a sua família e a minha família. Os anjos de Satanás estão sendo retidos por Deus ainda, para não praticarem o que eles querem praticar. Mas, queridos, isso não será mais para sempre assim. Daqui a pouquinho, Deus ele vai ter que liberar tudo.
E somente serão protegidos os que têm o selo do Deus vivo na fronte, para o anjo da morte não tocar. Um anjo de Deus só, queridos, um anjo de Deus só, numa noite, um anjo de Deus matou 185 mil soldados, um anjo de Deus só. Aí você pode perguntar, mas como é que um anjo de Deus destruiu 185 mil soldados numa noite só? Eu também não sei. Eu não sei a velocidade desse anjo. Eu não sei a arma que ele utilizou, eu não sei. Mas um dia nós vamos saber. Um dia nós estaremos na presença de Deus. Um dia nós estaremos na presença de Deus. Você compreende o que eu estou dizendo para você? Queridos, olha este pensamento aqui. Olha esse pensamento aqui. Quando vocês e eu estamos procurando fazer a vontade de Deus, quando vocês e eu estamos procurando agradar a Deus em tudo, Satanás ele fica mais furioso para destruir a sua família e a minha família. Por isso que hoje mesmo eu encontrei uma pessoa dizendo, pastor, parece que quanto mais eu procuro fazer a vontade de Deus, mais as coisas parece que se tornam mais difíceis para mim. Queridos, não é só para você, para mim também. Por quê? Porque Satanás ele sabe que agora ou vai ou racha. Satanás, ele sabe que agora os verdadeiros filhos de Deus já estão se posicionando do lado de Deus e já não estão mais se alimentando das quirelas deste mundo. Os verdadeiros filhos de Deus hoje estão contemplando a eternidade. Os verdadeiros filhos de Deus hoje estão com os pés na terra, mas com os olhos lá na eternidade. É isso que vocês e eu temos que fazer hoje. Os verdadeiros filhos de Deus hoje estão conversando com vizinhos, estão conversando com parentes, estão conversando com... Queridos, eu não estou perdendo oportunidade com ninguém. A pessoa me deu a oportunidade, mais de 1 minuto de conversa, eu já introduzo alguma coisa celestial, eu já deixo alguma coisa para a pessoa. Por quê? Porque nós não podemos perder tempo com vizinho, com ninguém. E muitas vezes eu pergunto para você, será que nós estamos aproveitando todas as nossas oportunidades para dizer para as pessoas que este mundo será destruído e Jesus já está voltando? Será que nós estamos fazendo isso hoje? Os anjos de Deus estão do nosso lado para nos darem o quê? Para nos darem ânimo, para nos darem coragem. Queridos, vocês sabem para que os anjos são enviados do céu? Para quê? Qual o propósito deles? Olha aqui, olha o que a Ellen White fala aqui, olha, na página 20. Ellen White, ela tem esse comentário tão maravilhoso na página 20 que eu quero ler para vocês esse comentário. Olha o que ela diz aqui, os anjos são enviados das cortes celestiais. Os anjos são enviados das cortes celestiais, não para destruir, senão para vigiar e guardar as almas em perigo, para salvar o perdido, para trazer de volta ao redil os extraviados. Não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-los, declarou Cristo. Queridos, os anjos são enviados para conduzir as pessoas que estão fora, as pessoas que estão fraquinhos na fé, de volta para dentro do aprisco de Deus. Por isso que vocês e eu temos que orar a Deus, pedindo para Deus, Senhor, envia o teu anjo lá para salvar o Eduardo, para salvar o Ricardo, para salvar a Francisca, para salvar a Marta, para salvar a Maria. Nós temos que suplicar, Senhor, envia o anjo lá para salvar o Fernando, para salvar o Anderson, envie para trazê-lo de volta, queridos. Nós temos que chorar na presença de Deus. Nós temos que suplicar na presença de Deus que Ele vai mandar o anjo lá para trazer, para resgatar, para dar ânimo, para proteger as pessoas que muitas vezes estão andando pelo vale da sombra da morte. Queridos, os anjos de Deus, eles têm a capacidade de atuar sobre a mente humana, de uma maneira que vocês e eu não sabemos. Os anjos do céu atuam sobre a mente humana a fim de despertar a pesquisa dos temas da Bíblia. Os anjos de Deus, eles de alguma forma que nós não sabemos, eles despertam as pessoas a irem lá para estudarem mais a palavra de Deus. E graças a Deus os anjos já estão fazendo isso. Estão convencendo milhares de pessoas aqui no planeta Terra a não perderem mais tempo com as quirelas deste mundo. Anjos de luz e poder sempre estão perto, a fim de proteger, confortar, curar, instruir e inspirar. As 4 características que esses anjos fazem na sua vida e na minha vida, na presença daquelas pessoas que nós estamos intercedendo, eles fazem o quê? Eles estão perto para proteger, eles estão perto para confortar, eles estão perto para curar, para instruir e para inspirar. Esses anjos estão perto para fazer essas coisas. Agora eu pergunto para você, será que nós não ganhamos mais, em vez de estarmos adorando a deusa colorida na nossa casa, se nós estivermos estudando um livro dos ungidos,
da casa publicadora? Será que nós não ganharíamos mais em estarmos nos preparando para cumprir o propósito da palavra de Deus? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque anjos de Deus estarão prontos para nos receberem quando nós estivermos chegando na Nova Jerusalém. Anjos de um lado, anjo do outro, anjo dentro, anjo fora, anjo nos muros. Queridos, os anjos estão na expectativa de te abraçar. Os anjos estão na expectativa de me abraçar. Esses anjos hoje, o papel deles hoje será muito grande. Por quê? Porque eles vão ter que manter os anjos de Satanás afastados de nós. Então, vocês e eu temos que nos concentrar em fazer aquilo que não os faça triste. Nós temos que nos concentrar em agradar a Deus e automaticamente eles estarão felizes do nosso lado, nos protegendo, não deixando um fio de cabelo nosso ser tocado sem o consentimento de Deus. Hoje, se você, o próprio Jesus, hoje se você está ouvindo eu falar ao seu coração, não endureça o seu coração. Hospede os anjos. Hoje é o dia de nós hospedarmos os anjos na nossa casa. Aí você pode perguntar, mas pastor, como é que eu hospedo os anjos em casa? Fazendo, ouvindo, vendo coisas que agradam o céu. Você está hospedando os anjos. Os anjos andam dentro da sua casa livres. Por quê? Porque a sua casa é pura. Você não está ligando, você não está ouvindo, você não está teclando em coisas que fazem os anjos ficarem tristes. A sua língua vai ser usada, a minha língua, a nossa língua, para honrar e glorificar o nome de Deus, cantando cânticos celestiais, não músicas da terra. É isso que Deus ele deseja, é isso que Deus deseja para você, é isso que Deus deseja para mim. Por quê? Porque Deus ele prometeu, e quando Deus promete, ele cumpre. O próprio Senhor Jesus, ele promete, eu enviarei o meu anjo diante de você. E se você fizer a minha vontade, esse anjo, ele vai te escudar, ele vai te resguardar em tudo aquilo que você fizer. Mas nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra os anjos de Satanás, contra o próprio Satanás. Então hoje nós precisamos aprender a vigiar e orar para não entrarmos em tentação. E o meu desejo para a sua vida, para a minha vida é isso, queridos. Não percamos tempo, nem quando conversarmos com os nossos vizinhos e nem em casa assistindo qualquer coisa ruim. Vamos encher a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos de coisas celestiais. Para quê? Para que quando Jesus voltar, nós não nos decepcionemos, mas nós sejamos como? Nós sejamos prontos, preparados para a companhia dos habitantes dos outros mundos que não caíram em pecado. Por quê? Porque os enganos desses últimos dias serão terríveis. As ciladas que Satanás vai aprontar nesses últimos dias são tristes e complicadas. Se vocês e eu não estivermos na presença do nosso Deus. Queridos, o engano do pecado atingirá seu apogeu, entendeu? Quando a porta da graça se fechar. Aí já não adianta mais. Já não adianta mais, a porta da graça se fechou. Então hoje, seja uma virgem prudente. Hoje, nós temos que ser virgens prudentes. Nós temos que acumular óleo na mente, o azeite dourado nos olhos, nos ouvidos, na boca, no corpo. Por quê? Porque quando muitos estiverem procurando esse azeite dourado, quando muitos estiverem procurando o batismo com o Espírito Santo, os que forem batizados já estarão selados. Os que não foram já não tem mais tempo para nada. Entendeu? Olha, quando um filho de Deus claudica e peca, Satanás ele dá risada, ele se rejubila e fala para Deus, é esse aí seu filho? É esse aí que você quer levar para o céu? E Deus fala para Satanás, sabe o quê? Eu sei que ele pecou, mas ele me contempla e eu vou transformá-lo completamente. E você não vai matá-lo. Você não vai destruí-lo. Você não vai tocar num fio de cabelo dele. Queridos, é isso que Deus está preparando para você e para mim. E eu quero encerrar lendo esse texto dela aqui. Ela diz aqui claramente, olha, anjos de luz acham circundando os filhos de Deus nesses momentos finais da história da humanidade. Para nos proteger de quem? Para nos proteger dos anjos de Satanás.
que igualmente estão tentando destruir os filhos de Deus. Então, os anjos de luz e os anjos das trevas estão lutando pela posse da sua mente e da minha mente. Os anjos de luz e os anjos das trevas estão lutando pela posse do seu ouvido e do meu ouvido, dos seus olhos e dos meus olhos, dos seus pensamentos e dos meus pensamentos. Queridos, que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa forma de viver de forma racional, de forma inteligente, de forma celestial. O meu desejo para você e para mim, que nós apresentemos todo o nosso ser, todo o nosso corpo como um sacrifício no altar de Deus. Que vocês e eu sejamos uma bênção para a nossa família, uma bênção para os nossos vizinhos, uma bênção para todas as pessoas que estiverem em contato conosco. Quando Jesus voltar, nós vamos estar refletindo o caráter dele. Por quê? Porque nós estamos buscando as coisas celestiais. Nós estamos pensando nas coisas celestiais. Nós estamos convivendo com os nossos anjos do reino da luz, do reino da glória. Anjos que estão saindo do trono de Deus e circundando os verdadeiros filhos de Deus. Queridos, que o Espírito Santo esteja com você e comigo. Quantos, neste momento, antes de você conhecer o seu anjo da guarda, porque um dia você vai conhecê-lo, quantos neste momento, antes de você conhecer o seu anjo da guarda, querem falar para Deus: Senhor, me dê força para eu hospedar os anjos dentro da minha casa. Só vendo coisas boas, só ouvindo coisas boas, só falando coisas boas, só pensando coisas boas. Que a minha casa, Senhor, seja um lugar onde os anjos se sintam bem. Que a minha influência seja uma influência angelical, aonde quer que eu vá. Quantos querem levantar as duas mãos e falarem para Deus: Senhor, eu quero viver de tal maneira que os teus anjos fiquem felizes comigo e não tristes. Eu quero viver de tal maneira que eu agrade e honre aos teus anjos, eu honre a tua pessoa. Quantos querem levantar as duas mãos? Queridos, não é fácil, mas é possível, através da graça e do sangue de Jesus. Quantos? A minha sonoplasta levantou aqui as mãos também. Eu fico pensando: Senhor, quando nós estivermos tendo o privilégio de estarmos abraçando o nosso anjo, só você e o seu anjo numa parte do céu, lá no terceiro céu, debaixo de uma árvore bem frondosa, você ali conversando com o seu anjo da guarda. Quem sabe ele fala assim: agora nós vamos conversar alguns temas que você sempre quis saber lá embaixo. Eu vou te contar aquilo que eu te livrei para você estar aqui. Queridos, é muita surpresa. Serão muitas coisas maravilhosas na eternidade. Para a gente ficar com picuinha, para a gente ficar com política, para a gente ficar com diz-que-me diz-que. É muita surpresa para a gente ficar preocupado com as coisas aqui deste mundo. Não vamos fazer a vontade do diabo aqui neste mundo, queridos. Vamos nos concentrar em fazer a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, nos dê forças para fazermos somente aquilo que agrada aos teus olhos, somente aquilo que deixa os teus anjos felizes, somente aquilo que deixa o Senhor alegre e feliz conosco. Pai, não é fácil deixar de assistir coisas que a nossa carne gosta, não é fácil deixar de ouvir coisas que os nossos ouvidos carnais gostam, mas nós queremos que o Senhor destrua o nosso gosto pelas coisas do mundo. Que o Senhor destrua o nosso gosto pelas invenções de Satanás. Nós queremos somente agradar a Ti. Nós queremos ser puros de coração, de vida, de mente. Nós queremos ser santos, santos como os Teus anjos são. Nós queremos ser alegres, felizes, humildes e mansos como Jesus. Pai querido, tem muitos filhos e filhas pedindo para parentes que estão na UTI, parentes que estão doentes, parentes que estão sofrendo, por filhos, por filhas. Eu te suplico, Pai, que um dia cada um de nós estejamos com os teus anjos, com os habitantes dos mundos que não cairão em pecado para sempre do teu lado. Em nome de Jesus, amém. Queridos, este é o meu objetivo aqui nessa terra.
Esse precisa ser o seu objetivo.